Este é um caso que tem como pano de fundo, como se sabe, a convicção filosófica religiosa das testemunhas de Jeová relativamente à recusa à transfusão de sangue. Pessoas que professam a religião testemunhas de Jeová têm a crença de que a transfusão de sangue viola interdição que eles extraem da leitura da Bíblia. No presente caso, o hospital do SUS da localidade de residência da paciente recusou-se a realizar cirurgia sem que se firmasse a aceitação da transfusão de sangue, se necessária. Diante disso, o paciente requereu judicialmente realizar o procedimento de que necessitava, uma cirurgia de artroplastia total primária cerâmica em hospital situado em São Paulo. Portanto, o paciente residia em Manaus e desejava submeter-se ao procedimento em São Paulo. A decisão de primeiro grau e da turma recursal deferiram o pedido para que a União, o Estado do Amazonas e o município de Manaus custeassem a cirurgia na modalidade tratamento fora do domicílio em hospital que detinha a técnica de realizar a cirurgia sem necessidade de transfusão de sangue, o que não era possível na localidade de residência do paciente, que era Manaus. E, além disso, foram esses entes condenados a custearem para o autor e um acompanhante as despesas com deslocamento até São Paulo, local da realização da cirurgia. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. Portanto, esse é o quadro fático do nosso caso em exame. Uma pessoa da religião Testemunha de Jeová que precisava submeter-se a uma cirurgia, residente em Manaus, onde ela residia, não havia técnica alternativa para a realização da cirurgia sem transfusão de sangue, e em razão disso, essa pessoa, tendo a informação de que um hospital de São Paulo tinha uma técnica alternativa que permitia a realização do procedimento sem transfusão de sangue, pediu judicialmente que a União, o Estado e o município custeassem a ida dela até esse hospital em São Paulo, hospital credenciado pelo SUS, que era capaz de realizar o procedimento pela via alternativa sem transfusão de sangue. Aqui se coloca uma primeira questão jurídica subjacente, que é debatida em todo o mundo, se é em si legítima a recusa à transfusão de sangue, mesmo quando haja risco para a vida. Em segundo lugar, discute-se se é legítima a imposição ao poder público do custeio do deslocamento para a realização do procedimento em instituição credenciada pelo SUS, que faz o procedimento alternativo, mas que se situa distante do município, do domicílio do autor. São essas duas questões que eu muito objetivamente, muito brevemente, vou expor e procurar equacionar. Já fiz distribuir aos eminentes colegas as conclusões do meu voto. Passo, então, às minhas razões de decidir, discutindo, em primeiro lugar, o tema da liberdade religiosa e, especificamente, da legitimidade da recusa de transfusão de sangue, que é a premissa desse debate. Evidentemente, se o tribunal entendesse, o que eu não farei, mas se o tribunal entendesse que não é legítima a recusa de transfusão de sangue, não haveria sentido em se continuar essa discussão. Mas eu estou afirmando, na verdade, reafirmando, porque já enfrentei essa matéria em outra vida, como procurador do Estado do Rio de Janeiro, respondendo uma consulta do Hospital Pedro Ernesto, se o médico deveria realizar o procedimento contrariamente à vontade do paciente. E eu, desde aquela ocasião, me manifestei contrariamente e aqui reitero esse ponto de vista em nome da liberdade religiosa. E, portanto, há dois grandes pontos aqui que eu destacaria. O
primeiro lugar, a ideia de dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, como eu a compreendo e já tive a oportunidade de escrever, ela tem 3 grandes conteúdos: o valor intrínseco de toda pessoa, a autonomia individual e o valor comunitário, que é a possibilidade de a sociedade impor limites ao exercício da autonomia individual. Nós aqui estamos lidando essencialmente com a ideia de autonomia, que significa a possibilidade de as pessoas fazerem livremente as suas escolhas existenciais, a autodeterminação de tomar as decisões mais importantes da sua vida. E entre as decisões mais importantes da vida de uma pessoa está, por evidente, a liberdade religiosa. Portanto, esse é um ponto central aqui e eu gostaria de destacar o profundo respeito que tenho pelo sentimento religioso das pessoas de uma maneira geral.